Música! Pra gente começar uma série nova que você vai querer maratonar. Nós vamos falar sobre espiritualidade, alguns conceitos espirituais. Tá preparada, Jéssica? Tá preparada? Você acha importante ser o cultivo da espiritualidade? Muito. Faz toda a diferença, né? Pois é, nós vamos ver então nessa série nova que a gente está começando alguns assuntos, princípios de vida sobre espiritualidade. Eu quero mostrar aqui para você a importância disso na sua vida. Deixa eu te dizer, olha, o espiritual, a devoção a Deus, a oração, a fé, tudo isso já foi comprovado cientificamente. A ciência comprova a importância de nós termos fé em algo que é maior do que nós, em alguém que é maior do que nós, que é Deus, né? Crermos em Deus, ele traz esperança para nós nos momentos difíceis, não é verdade, Jéssica? Muito. Quem não passa por momentos difíceis? E nós tivemos aí, estamos ainda no momento histórico onde nós estamos vivendo o momento do coronavírus. E a gente viu que muita gente ficou sofrendo por parentes que adoeceram, até perdas aí de vidas. E se não tiver uma fé em Deus num momento como esse, a pessoa sucumbe, né? Então a fé, ela traz esperança em momentos de crises. A fé, ela faz com que nós tenhamos saúde emocional, e também está comprovado cientificamente que a fé, a oração, a devoção a Deus também pode curar doenças físicas e doenças emocionais. Então, menina, esse assunto é para você, é de suma importância. Você precisa ter fé em algo, eu acredito em alguém maior do que nós, que tem o controle de todas as coisas, para que a gente tenha esperança. Porque, vamos supor, você crê no dinheiro, na saúde, em qualquer coisa que te traga esperança. Eu tenho uma família muito estruturada e a minha vida é a minha família. Tudo isso é muito bom, não está errado, mas são coisas passíveis de acabarem. A nossa família a gente pode perder, eu não quero que isso aconteça, ninguém quer, mas a gente pode perder entes queridos, o dinheiro. Quantas pessoas milionárias, bilionárias, veio um plano governamental ou alguma crise mundial, uma crise financeira no país ou nas nações da terra, e que pessoas que tinham muito dinheiro da noite para o dia perderam tudo, né? Ou entrar em falência. Então o dinheiro é uma coisa que pode acabar. A saúde, a gente não tem a garantia de que a gente controla a nossa saúde. A gente precisa de Deus para crer em algo maior e ter esperança e saber que a nossa vida tem a proteção desse Deus, certo? Crer em Deus é crer em algo superior e que não pode ser corrompido. Eu vou até pôr música. Não, isso aqui merece música. Presta atenção nesse conceito, gente. Esse conceito que eu vou falar aqui é de suma importância e talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Você sabia que as coisas invisíveis, elas não podem ser tocadas e nem corrompidas, justamente porque são invisíveis. E são as coisas invisíveis, Jéssica, que geram aquelas que nós vemos, tanto pela fé como pela ciência, né? A física quântica está aí dizendo a todo momento que se você visualizar, se você falar, se você tiver um sentimento, se você acreditar em algo, você atrai isso para a sua vida. A Bíblia chama isso de fé. A fé é ver as coisas que ainda não existem como se elas já existissem. A fé faz com que você
Fale coisas que você acredita que ninguém tá vendo, que às vezes as pessoas até acham que você é louca, mas que você, por acreditar naquilo, você confessa constantemente. A fé, ela produz sentimentos, sensações de bem-estar, mesmo diante de situações caóticas à nossa volta. Eu não estou falando aqui de alienação, eu não estou falando aqui da gente fazer de conta, eu estou falando de pessoas que conseguem enxergar além do que elas veem. O invisível tem o poder de criação. Eu vou pegar aqui dentro da minha fé, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, e a Bíblia fala que Deus criou o mundo falando, né? E disse Deus: haja luz e houve luz. O poder da fé colocado em prática por palavras gera uma realidade que antes era invisível e que se torna visível. E nesse texto de Gênesis, capítulo 1, quando fala da criação, eu creio no criacionismo, né? Quando fala da criação, diz que Deus olhou para a terra e ela era sem forma e vazia. Ela estava no caos. Então, quando você tem fé e você profere palavras, você transforma o caos numa realidade organizada. Olha o poder disso, Jéssica. Então, eu creio que a fé, ela pode transformar realidades, como a gente vê na Bíblia, e muita gente usa isso como provérbio popular. A fé pode mover montanhas, é uma realidade. Então, quando você crê em alguém que está acima de você, que tem o controle de tudo, que não pode ser tocado nem corrompido, você sabe que mesmo diante do seu descontrole ou de você não conseguir controlar algumas situações, por exemplo, ninguém tem o controle de paralisar o coronavírus, ainda está se fazendo uma vacina. Só Deus para realmente nos proteger e também nos consolar diante de algumas perdas que nós tivemos. Eu perdi amigos, eu perdi pessoas queridas nesse coronavírus. E a gente sabe que só a consolação de um Deus que está no controle de todas as coisas é que faz com que a gente tenha a perspectiva de viver algo novo e de manter a esperança. Isso é tremendo! Não é verdade, Jéssica? Muito. Você, por exemplo, já passou por situações que você precisou se agarrar em Deus, ter Sim. fé? Sim. A todo momento a gente está vivendo isso, né? Situações de saúde, situações financeiras. Eu já tive situações do meu filho mais velho, com 1 ano de idade, ficar na UTI entre a vida e a morte. O meu segundo filho nascer, né, com sequelas inclusive do nascimento por falta de oxigenação na hora do parto e ter que ser ressuscitado ali pelos médicos, porque ele nasceu realmente praticamente sem vida, né? Sem oxigenação. E a gente vê que se não é realmente Deus agindo nessas situações e nos dando força para passar por tudo isso e esperança diante de situações tão difíceis, a gente não consegue viver uma qualidade de vida saudável. Eu passei por tudo isso, graças a Deus venci, porque mantive a minha fé. Mas eu quero confessar aqui para você, não foi um momento nada fácil, principalmente do meu filho mais velho, que foram dias de UTI, foi uma coisa muito difícil. Eu tive que me preparar, inclusive, para que se meu filho não vivesse. E eu pedi a Deus que se eu não vivesse, se ele não vivesse, se ele não me concedesse essa bênção de ter o meu filho de volta, porque estava no controle dele isso, que ele me preparasse para continuar uma vida com realmente expectativa, esperança e não ficar amargurada. E é por isso que eu acho tão importante falar desse tema. Olha aí, meninas, eu quero que você saiba
que a gente vai começar uma série de vídeos para te trazer esperança e para trazer para você saúde em todas as áreas da sua vida, mas aqui dentro do tema em especial que eu sempre falo, saúde nas suas emoções. Alguém que tem esperança, que está de bem com a vida, que enfrenta as situações e se sente vencedora diante delas, mesmo às vezes não tendo tudo o que gostaria de ter, realmente é alguém que está saudável, de bem com a vida. Porque, gente, como eu falei, situação difícil todo mundo passa. A diferença é o que a gente vai fazer com esses momentos difíceis que nós passamos. E eu quero que você pense nisso. Então, olha aí, ter um Deus que não se corrompe e que não perde o controle nos faz acreditar num Deus que não muda, que tem tudo sob controle e que determina o curso da nossa vida, e eu creio que Ele quer o melhor para nós, mesmo quando Ele permite situações adversas. Eu cresci muito com essa situação do meu filho na UTI. Eu me tornei uma outra mulher e uma das lições que eu aprendi é justamente que eu não tenho controle de nada, porque eu era uma mãe super controladora. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E eu aprendi que eu não tenho controle de nada e que eu tinha que crer em alguém que tinha o controle sobre tudo aquilo que eu não podia controlar e que era melhor descansar nos braços do Pai. Ok? Amém? Eu quero dar um exemplo aqui, olha, o exemplo do amor, né? A questão que eu tô falando aqui do que o invisível não é corrompido. O amor. O amor é um sentimento, uma decisão, ele nos move, ele nos dá sentimentos, ele nos move, nos motiva a ações e ele não pode ser corrompido. Como assim, Adriana? Mas eu vejo muita gente que ama e de repente começa a odiar. O amor não pode ser corrompido. Você tem o poder de determinar a decisão do seu sentimento ou das suas motivações. Se você passa por uma frustração e essa frustração te move a transformar essa decisão de amar em uma decisão de odiar, que forte isso, né, Jéssica? Se te move a isso, não é o amor que foi corrompido, foi a sua decisão que mudou. Mas o amor, ele não pode ser corrompido, ele não pode ser tocado, ele é invisível, mas ele nos move, a gente sente, a gente sabe quando a gente está amando e quando a gente toma a decisão de amar. Outro exemplo, a liberdade. Quantas pessoas dão testemunho de que mesmo preso em cadeias físicas, continuam intactos na liberdade interior. A Mandela é um exemplo disso, que um homem que saiu das prisões e saiu saudável a ponto de governar um país, porque ele decidiu que no dia que ele saísse das prisões, das cadeias, ele sairia sem nenhum ódio, sem nenhum ressentimento, para continuar livre. E enquanto estava lá em cadeias, ele mantinha a sua liberdade interior. Gente, isso é forte demais, não é não? Muito. Muitos outros exemplos de homens que viveram em campos de concentração nazista, como Viktor Frankl, que sai de lá e escreve um livro, funda uma nova linha psicológica, a logoterapia. Ele escreve um livro, O Sentido da Vida, e ele fala justamente de que enquanto estava lá, a manutenção do bom humor e do sentimento de liberdade interior fez com que ele vencesse os campos de concentração nazista e saísse de lá sobrevivente e agora dando um show de bola, ensinando a gente a viver. Olha só, é nessa dimensão que eu quero entrar. Porque, gente, vamos lá, Jéssica, adianta ficar reclamando? Não. Adianta perder a esperança? Eu sei que tem coisa muito forte que as pessoas passam e eu sei que é difícil, às vezes, manter a esperança.
Mas quando você crê em Deus, quando você tem uma vida de oração, quando você treina a sua fé, porque fé se treina, é igual emoções, é igual o músculo físico, se treina. Quando você treina a sua fé, você se prepara para sair desses momentos de dificuldade que todos nós passamos com um diferencial, mantendo a esperança. E então, para as emoções, é ou não é importante? Né? Hoje eu nem tô brincando tanto, né, Jéssica, que eu acho que o assunto é tão sério, mas tão importante. Crer em Deus, em alguém que não muda, que não se descontrola e que tem o controle de tudo, nos dá esperança quando nós perdemos o controle, quando nós perdemos até mesmo ou queremos perder a esperança. Nós cremos num Deus que não muda, ele permanece o mesmo, a sua palavra é fiel e ele, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir sobre as nossas vidas. É isso que me move, é isso que me moveu ao longo dos meus anos, mais de 50 anos de vida, estar aqui falando para você de esperança, falando aqui para você de que vale a pena. Não acredite no poder do dinheiro, da sua saúde, da força do seu braço, porque tudo isso pode ser perdido, se corrompe, pode ser mudado. Mas se você crer num Deus que não muda, em algo que está acima de você, mesmo que você esteja vivendo um caos, a sua vida está estabelecida no alicerce sólido de você viver o melhor que a vida pode te proporcionar. E isso restaura o teu bem-estar, a tua saúde emocional. Então fica ligadinha, porque vem por aí, eu vou terminar esse vídeo com a musiquinha Come Back to Home. Olha, para você voltar para casa do Pai e você acreditar, ter fé, porque nos vídeos que vão vir eu vou te mostrar princípios de vida, princípios espirituais que trazem realidades físicas e emocionais poderosas sobre a sua vida. Ok? Valeu, Jéssica! Curte aí, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal, vem coisa boa por aí. Seja bem-vinda, maratonando aí o Adri Flip.